Primeira pergunta. Senhora deputada, quantos milhões de pessoas passam fome? Nós temos 19 milhões de pessoas. Vou marcar aqui. passando fome. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar pra ministra. Ministra, quantos milhões de pessoas passam fome no Brasil? 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Será? Já sei. Vou perguntar agora ao presidente. Presidente, quantas milhões de pessoas passam fome no Brasil? Mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras. Só isso? Inclusive crianças. Vou perguntar mais uma vez. Quantas milhões de pessoas? 30 milhões de pessoas passando fome. Tá bom, vou te dar mais uma chance. De quantas são de verdade? 54 milhões de pessoas passando fome. Última chance. Quantas pessoas passam fome no Brasil? 33 milhões de pessoas passando fome. Tá, eu falei que era a última chance, mas pra gente finalizar, dê o último número. Quantas pessoas mesmo que passam fome no Brasil? Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito. Claro, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha feito todo número. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha esse número. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Mentira ela voa, a verdade engatinha. A verdade engatinha. Amigos do canal MCL, nossos caramelos têm te informado e te divertido nesses dias tão sombrios nesse canil chamado Brasil? Então, gaste um segundo e faça um comentário ou clique no joinha. Sua interação ajuda nosso canal a crescer. Um abraço, de todos os caramelos do MCL. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Do que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, é o fascismo e o nazismo voltando a funcionar? Nenhuma. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Nenhuma. A permanência desses navios aqui no Rio e, consequentemente, no Brasil, contraria uma recomendação dos Estados Unidos. Nenhuma. Quantos anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Nenhuma. Em seguida, ela xingou o empresário que fará parte do governo de Donald Trump. Fuck you, Elon Musk. Nenhuma. De quem é a vítima? A vítima é o povo brasileiro, que está nas mãos de alguém despreparado, desqualificado, que não tem capacidade nem estatura de exercer a diplomacia, que está olhando pelo retrovisor, que está jogando o seu ranço e a sua questão ideológica em detrimento dos interesses do país. É o tal do diálogo sul-sul, né? Ele fala isso com muita propriedade. Nós defendemos, por exemplo, o alinhamento com a Venezuela, né? Com o Irã, né? Com o Hamas, né? Com a Rússia, né? Com a China. Defende alinhamento com o Hamas? Sim, ele tem falado regularmente que o Hamas é uma entidade que tem que ser levada em consideração em detrimento da questão de Israel, que trata Israel, inclusive, com similaridade até com o nazismo, que é uma agressão, eu diria até desmensurada, de um povo que sofreu o Holocausto. Pressionado por uma grave crise financeira, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, entregou uma carta de demissão ao Palácio do Planalto. Fabiano Silva, ele estava no cargo desde 2023. Ainda segundo relatos que foram feitos à CNN Brasil, ele deve se encontrar com o presidente Lula também na próxima semana e acertar de forma formal, digamos assim, a saída da estatal. Os Correios tiveram prejuízos de mais de 2,5 bilhões de reais em 2024, 4 vezes o valor registrado no ano anterior. E a situação, ela continua se agravando com um resultado negativo de mais de 1,5 bilhão de reais, isso só no primeiro trimestre deste ano. Recentemente foi anunciado um plano para vender imóveis e também abrir um programa de demissões voluntárias, mas essa avaliação no Planalto é de que as medidas chegaram de forma tardia. Pois é, Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios. Quem é Fabiano? Ex-militante do PT, advogado do grupo Prerrogativas e conhecido como churrasqueiro do Lula. É esse o companheiro que está à frente dos Correios e a gente vê aí os Correios mostrando recorde de prejuízo, sem conseguir pagar os seus fornecedores, agora falando em cortes em relação aos salários dos seus funcionários e sem repassar aquilo que é a sua obrigação para cobrir o rombo do fundo de pensão. Eu quero aqui lembrar a vocês o seguinte, o Postales tem um grande rombo, estimado em 15 bilhões
bilhões de reais. Esse rombo era coberto totalmente pelos funcionários. Que rombo é esse? A maior parte desse rombo se deve a investimentos errados ali durante o desgoverno da Dilma. Lembrando aqui, o Postales investiu, gente, até em títulos da Venezuela. Aí, quando o Lula assumiu em 23, ele disse o seguinte, olha, é o seguinte, os funcionários vão arcar com metade desse prejuízo e 7,6 bilhões, metade deles, quem vai arcar vai ser os próprios Correios. Só que agora os Correios estão tendo prejuízo. Então quem tá arcando com esse rombo somos nós. E nem esse repasse eles estão fazendo. Então eles se comprometeram a arcar com uma parte disso. Cuidado você aí de casa, porque tá saindo funcionário do Correio, mas como o Correio tá tendo prejuízo, quem vai pagar é a gente. E nem isso ele tá fazendo. A gente fala agora sobre os juros no Brasil. A média da taxa Selic nos governos do atual presidente Lula, somando os 3 mandatos, já é a mais alta do século XXI. A média está em 12,5, é isso, Débora? Exatamente, a média desse atual governo está em 12,5, Elisa, e o recorde desse século, tá? Século XXI, que pega ali os 2 últimos anos de Fernando Henrique Cardoso, fica ainda para o primeiro mandato do presidente Lula. A gente vai mostrar isso aqui para vocês. A taxa de juros média deste terceiro mandato de Lula, 12,5%. A taxa de juros de Bolsonaro, 6,6%. Eu, por exemplo, que nunca tive simpatia pelo Bolsonaro, me senti na obrigação de defender o Bolsonaro do processo que ele está sofrendo. Mas não defendi só o Bolsonaro, defendi o Monark, defendi o Alan dos Santos, defendi aquele outro, vários. Inclusive conversei com o pessoal, tudo. Eu acho isso tudo, apoiar isso, já não é um problema só de esquerda e de direita. É um problema de falta de espírito civilizado, digamos assim. Como é que você vai apoiar uma perseguição, um cidadão ser condenado a 8 anos porque ele falou alguma coisa na internet? Não dá pra. Quem apoia isso daí tem que estar adotando. Eu sempre fui contra isso. Eu nasci na época da ditadura, né? Eu era contra tudo aquilo que eu via e tudo mais. Eu não vou agora porque o Bolsonaro não é do meu time e vou apoiar qualquer tipo de loucura que fizerem contra ele. Tá fora de cogitação, até porque eu sei que hoje é o Bolsonaro, amanhã sou eu mesmo, né? Inclusive eu fui incluído no processo das fake news também, né? Junto com os bolsonaristas. Até eu fui, Rui, que não sou ninguém, cara. Sem sacanagem. Não, pra ver extensão de coisa. É uma coisa monstruosa. Houve o atentado. Houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Meus amigos e minhas amigas, hoje eu comecei a analisar esse vídeo mais de perto. É porque quando a gente está no meio das pessoas, a gente não tem malícia mais. Hoje eu comecei a dar uma analisada na situação, no jeito que ela foi tratada. E eu não sei se eu tô colocando coisa na minha cabeça, mas tá estranho. Eu coloquei o vídeo aí pra vocês verem, pra vocês assistir e ver e tirar a prova. E falar pra mim se isso é coisa da minha cabeça ou se pode ser algum fato que tá acontecendo e eu não sei. Analisa aí, vovó.